Se ele é divisível se ele não for divisível por 2, ele não é par. Ok? E 0. É par ou ímpar? Atenção, hein? Isso é importante. E apresente a média dos pares e a média dos ímpares, indicando qual das duas médias é a maior. Então, eu tenho que pensar uma coisa de cada vez. Como é que eu vou calcular a média? A média é a soma de todos os números dividido pela quantidade. Opa, quantidade eu já tenho. Falta a soma. Ah, mas eu acabei de fazer a soma de uma sequência. Então pronto. Eu só preciso saber se aquele número é um par ou um ímpar. Ah, alguns alunos no final da aula perguntaram assim: professor, eu podia ter colocado num vetor? Podia ter colocado numa lista? Poderia. Certo? Poderia. E aí facilitaria muito a impressão. Só a impressão. Então vamos lá. Eu não vou fazer mais aquele blá 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 de quantos não, tá? Vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. Enquanto eu vou desconsiderar o zero, porque o zero não é par nem ímpar. Porque o zero não é divisível por 2. É? Zero é. Resta entre 0 e 2. Mas como é que eu sei se o número é divisível por 2? Eu tenho que fazer uma continha. Ah, então eu vou fazer isso, só que eu vou fazer isso várias vezes. E aqui eu quero apresentar a ideia de função. Eu vou criar uma função auxiliar, que é e eu vou retornar um booleano. Né? Você sabe o que é booleano, verdadeiro ou falso. Então eu vou chamar Por que eu estou fazendo isso? Porque esse é um problema que toda vez eu vou ter que perguntar. Então, esta função é par ou é ímpar? Eu prefiro é importante para mim. Eu quero saber se ela é ímpar. Beleza. Ah, posso fazer par? Pode, mas eu quero é ímpar. Por quê? Porque todos os números da data do meu nascimento são ímpares. Então vai ser ímpar. Tá bom. O que é essa função? Como é que eu sei se o número é ímpar? Eu pego um número qualquer, divido ele por 2 e o resto da divisão tem que ser igual a 0. Então, se o resto da divisão não for 0, então, dado o número, o que eu tenho que fazer? Opa, primeiro eu tenho que saber
resto vai ser igual. A divisão inteira do eu estou colocando duas barras para dizer que é uma divisão inteira. Ok? Tudo bem? Tá? Então, o resto vai ser o resultado Posso fazer diferente? Pode. Como é que eu posso fazer diferente? Eu pego o número, olha lá, pego um número qualquer, por exemplo, 13, vou dividir por 2, sem ser inteiro, tá? Vai dar 6,5. Vou truncar esse número. Vai me dar 6. Aí eu pego 6 e multiplico por 2. Vai dar de novo 12. Se esse número for igual a este número, é porque ele é par. Se ele não for par, se ele não for igual, é porque ele é ímpar. Eu vou fazer desse jeito, que é mais bonitinho. Resultado de uma divisão é resultado de 1 dividido por 2. E aí o que eu faço? Eu vou truncar o resultado. Com 0 casas decimais. Ok? E aí, só que eu vou colocar isso onde? Não tem 0 casas decimais. E agora? Agora eu tenho este valor aqui, ó. 6. Eu pego resultado, recebe resultado vezes 2. Agora eu tenho este número aqui. E agora eu vou verificar se resultado for igual ao 1, significa que ele é par. Certo? Não copiem, presta atenção. Vai dar tempo de vocês tirarem foto. Ou depois assistir o vídeo e copiar. Enquanto vocês estão copiando, lembra que eu falei da minha professora? Atenção dedicada ao que o cara está falando. Porque senão você que está aqui está perdendo a sequência de informações. Beleza? Depois vocês copiem. Porque computação
não é copiar algoritmo, é entender a lógica que tem por trás disso. Tá? Então vamos lá. Se resultado é nulo, então significa que ele é par. Então eu vou retornar falso. Senão, eu vou matar você, gente. Vou matar de véspera. Senão, retorne verdadeiro. Pronto. Tinha como fazer mais direto? Tem. Tem. Mas eu quero fazer assim. Deixar o direto para vocês. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu quero que vocês entendam o que é passo a passo cada uma das coisas. Não existe o automático. Se eu tiver que construir uma operação de truque, de truncar o número, eu tenho que fazer essa operação. Pode ser que a linguagem não tenha. Então, se a linguagem não tiver, por exemplo, divisão por zero, divisão de números inteiros, divisão inteira, como é que eu vou fazer? É desse jeito. Eu tenho que achar soluções. Ok? Tá? Oi, pode falar. Por que você colocou ali trunque exult, ponto vírgula zero? Porque eu estou truncando o número com zero casas decimais. Só inseriu 3 variáveis com o mesmo nome, com o mesmo result? Como assim tem variáveis com o mesmo nome? Tipo, Só tem uma variável aí. o trunque e o reserva vezes 2 não são... O trunque é uma função. Como é que eu sei que ele é uma função? Porque ele tem parâmetros. É que nem o exiba, o leia, é uma função. Professor, eu não entendi muito bem, mas o que seria essa função do número? Exatamente. 6,66666. Certo? Vamos lá. Eu vou truncar. Eu vou tirar 3 casas, deixar só com 2 casas decimais. Eu vou ignorar isso aqui. Então, quando eu faço trunque de 6,6666 com 2 casas decimais, o resultado disso aqui vai ser 6,66. Se eu deixar aqui um trunque, ou 6,67, truncado não é arredondado. Se eu truncar isso, 6,66666 com 0 casas decimais, vou botar um ponto aqui, tá? O resultado disso aqui vai ser 6. Ok? Não entendi. Entenderam? Então, eu estou truncando para ter 0 casas decimais. Por quê? Porque eu vou pegar esse resultado e multiplicar por 2. Aí eu vou saber. Né? Vamos supor que o número seja 19. Se eu pegar 19 e dividir por 2, dá quanto? Dá 8,5. Beleza, se eu dividir, né? Vai sempre ser ou é 0 ou é 0,5. Tem outro jeito de fazer? Tem. Qual é o outro jeito? Pegar aquela casa decimal e verificar se ela é 0 ou 5. Se for 0, é par. Se for 5, é ímpar. Simples assim.
Tem 1000 jeitos de achar se o número é par ou ímpar. Eu escolhi esse. Ok? Que horas são? Fala, Fernando. Fala, Fernando. Beleza? Eu gosto quando você se incomoda no meio. Aí. Aí, gente. Tinha gente só olhando. Ok? Então, agora eu já tenho a minha função. Eu já tenho a minha função. Ok? Tudo bem? Essa função eu vou usá-la. Para quê? Eu vou ler o número, eu vou verificar se ele é par ou ímpar. Se ele for ímpar, vai para um lado. Se for par, vai para o outro. Ficou fácil agora? Ficou? Então vocês façam. Vamos lá. Vou ajudar aqui vocês. Então agora tem a função. Eu vou ter que ler uma sequência de números. Quantos? Eu posso optar por leia o número. Opa, antes disso, o que eu tenho que fazer? Soma par igual a 0. Soma ímpar igual a 0. Quantidade par igual a 0. Quantidade ímpar igual a 0. Certo? Eu vou fazer diferente dessa vez. Leia num. Enquanto num for maior ou for diferente de 0, certo? Meu ponto de parada vai ser quando num for 0. Por quê? Porque eu quero assim. Como quiser. Certo? Então, eu vou verificar. Eu já li o número. Certo? Se ele for diferente de 0, eu vou perguntar. Eu vou decidir se é par esse número. O que ele vai me dizer? Se é par ou é par, não, se é ímpar, né? Se é ímpar este número. Se ele for ímpar, o que eu tenho que fazer? Contar no ímpar. Então, se decide igual a verdadeiro,
significa que ele é ímpar. Então, quantidade de ímpar recebe quantidade de ímpar mais 1. Soma ímpar recebe soma ímpar mais número. Senão, significa que quantidade de ímpar, quantidade de par recebe quantidade de par mais 1. Soma par recebe soma par mais número. Leia número. Acabou. Acabou a minha sequência. Professor, muito mais complicado. O senhor fez mais fácil? É. Só tem que saber. Agora eu tenho a quantidade e a soma. Pronto. O que eu tenho que fazer depois? Calcular a média. Aí, média par. E se for 0? Eu não posso, presta atenção, eu não posso calcular a média se a quantidade for 0, porque eu não posso dividir o número por 0. É só essa a preocupação. O resto vocês vão fazer. Ok? Perguntas. Aqui eu já sei, olha, quantos pares e quantos ímpares tem. Então, isso aqui já foi resolvido. Eu quero que apresente a média dos pares e dos ímpares, indicando qual das duas médias é a maior. Calcular a média você já sabe. Então, se eu der o valor do 0 de entrada, como eu não estou incluindo uma condição para ele, ele não vai entrar nem para ímpar nem para par, né? Não, ele não vai entrar no enquanto. Não entra no enquanto. E número 0? 0. Não entra. Simplesmente não entra. Lê o número 5. Opa. 6. Opa, entrou. 7. 9. 1. 2. 4. 0. 0 não entra. Sabe? Então, ele para essa sequência com 0? Ele não entra aqui. Não entra no enquanto. Lê o 0 é a condição de saída. Enquanto o número for diferente de 0. Se ele é 0, ele não é diferente de 0. Então ele sai e vai para a linha logo abaixo daqui, que eu não fiz. O que é a linha logo abaixo? É a segunda parte. Essa é a parte de leitura. Essa aqui é a função se é ímpar. Que é essa que eu estou usando aqui, ó.
Certo? Então eu descrevi a função lá. Né? Existem várias formas de fazer. Eu posso pegar o primeiro número após a vírgula e verificar se ele é 5 ou não. Se ele for 5, ele é ímpar. Se for, o número é ímpar. Se for 0, o número é par. Tudo isso dá para fazer. Entendeu? Pessoal, mas ele só quantidade, mas como é que ele vai saber quantos números ímpar tem? Aí, conta. Cada vez que eu encontrar um ímpar, eu conto. Mas aí, se fosse um outro, sei lá, parece um 2, ou já definido. Como assim? É par. Ele não é ímpar, se for um 2. Não, são dois números ímpares, tipo, vamos supor uma lista, aí ele começa a contar, mas aí está definido quantos números ímpares já tem. Tem sim, ó. Quantos tem? 0. Eu vou começar a ler. Quantos são? Não sei. Eu só vou parar quando tiver 0. Eu não sei quais são os dados. Eu sei que o que eu vou fazer com os dados que entrarem. Eu não sei previamente. Ninguém sabe previamente quais são os dados que o usuário vai entrar. Ninguém. Nem o tal do chat GPT. Não dá para saber. Esse é o trabalho nosso. Dado uma entrada de dados qualquer, uma entrada de dados qualquer, o que eu faço com esses dados? Quais são os relevantes? Quais são os descartáveis? É isso que eu vou fazer. Sempre. Quais os que eu aceito, quais os que eu não aceito. Esse é o nosso trabalho. Eu não tenho que dizer assim, tem 3 ímpares, então calcula aí 3 ímpares. Não, não é isso. Eu não sei quais são. Eu sei que dentro dos que tem lá, eu tenho que saber quais são. Eu tenho que descobrir. Eu não tenho que, às vezes, perguntar. Eu tenho que descobrir. Entendeu? Então, aqui eu estou descobrindo. Fala mais, Jô. Não quer falar nada. Faltou um dos pivôs aí, um zagueirão faltou. Só vem um grandão, cadê o outro? Não entendeu ainda? Perguntas? Albert, Aline, Ana Júlia. Ana Júlia chegou cedo aqui. Antônio Henrique. Pode considerar esse Antônio Henrique reprovado. Beatriz. E vamos chamar o nome dele. Carlos Gabriel. Christian. Você ainda não sabe. Tudo que eu falei aqui, ele vai ter dificuldade. Christian também é outro. Daniel Pinheiro. Vamos pensando nas soluções. Daniel Pinheiro. Daniel Silveira. Daniel Vinícius. Diogo. Dominique. Fernanda. Fredson.
Fred está sempre colado ali na Fernanda, tá certo. Gabriel Dias. Gabriel Dias. Esse é outro que está reprovando também. Gabriel Ferreira. Gabriela. Henrique. Esse está na outra. Yasmin. Ivan. Jéssica. Jéssica não veio? João Vitor. João Tiago. Júlio. Caiuã. Toda vez eu falo um nome diferente, né? Tá bom. Uma hora ela acerta. Caiuã. Laísa. Laísa não veio hoje, ela ficou preocupada com a aula do passado. Luan. O outro Luan. Luan se espertou, o Luan Carvalho. Resolveu voltar. Lucas Bruno. Luciana. Você também nunca apareceu. Marcos Aurélio. Marinaldo. Marinaldo. Fica bem ali, não veio. Marjorie. Mateus. Mateus Claros. Mateus Souza. Mateus Carvalho. Miguel. Pablo. Não vou mais chamar o nome do Pablo também. Rafael Dias. Rafael Dias também, não vou mais chamar o nome dele não. Falta direto. Rafael Matos. Rebeca. Rebeca. Bom que você já sabe a sequência. Renan Mateus. E quem vem todas as semanas tem chance de passar? Tem. É a única chance de passar. É chance, não é certeza, tá? Ricardo Lopes. Rodson. Rosineide. Sofia. Stephenson. Thales. Vitor Lima. Vitor Magno. Vinícius de Souza. Esse é outro. Vinícius Fonseca. Ian não veio hoje. Só ficou lá dançando. Bom, ok? Então, a parte mais difícil eu já fiz. A parte mais fácil fica para vocês fazerem. Então, é para mostrar que às vezes um enunciado que parece complicado, ele é fácil de ser resolvido. E o enunciado que parece ser simples, é difícil de ser resolvido. Tá? Mas sempre a gente vai resolver com condicionais, laços e sequências. Sempre vai ser assim. Sempre. Condicionais, laços e sequências. Sempre. Tá? Não tem outra estrutura que vocês vão precisar usar. Só essas três.